Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, queridos irmãos, Assalamu alaikum a todos. Queridos irmãos, mais um programa de Islam sem censura. Desta vez, a gente pretende falar sobre uma questão muito importante na história islâmica, a questão da imigração do profeta, Al-Hijra Nabawiyya. Estamos com nossos queridos convidados, Sheikh Mohammed Khalil, o diretor do Centro Islâmico, muito abençoado em Foz. Eu tinha a honra de, na verdade, o Sheikh me recebeu durante alguns dias. É um local muito abençoado, muito sagrado. E também nosso querido Haj Nasser, que é o diretor do Centro Islâmico do Brasil e editora Ar-Risala. Vamos falar um pouquinho sobre a Hijra Nabawiyya, a imigração do profeta. Por que esse ponto da história islâmica, esse ponto da história do profeta é tão destacado, é tão importante? Por que a história islâmica começou com esse dia, quando o profeta emigrou de Meca para Medina? Essa imigração é tão importante que começa uma Na história. realidade, duas pessoas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, nasceram duas vezes. O Islã nasceu duas vezes. Uma vez no ano 610, quando o profeta Muhammad começou a sua divulgação, a sua missão. Esse é o início do Islã. O nascimento E do esse A Islã. profecia do profeta. esse primeiro nascimento do Islã. Segundo o nascimento do Islã, quando o profeta Muhammad emigrou De Meca de para Meca para Medina, porque sem essa emigração, o Islã foi enterrado. ia ser enterrado. De todas as características que existia, política, física, social e economia. Porque foi ameaçado esta religião através Dos politeístas. das autoridades, vamos dizer assim, egoístas em Meca e também de descrentes. E segunda pessoa, pessoa física também nasceu duas vezes, tanto que agora não é nosso tema, o Imam al-Hussein. Imam al-Hussein nasceu quando ele nasceu biologicamente Dia 3 no de dia Shaban. 3 de Shaban, no ano 7 de Hijra, ou 5 da Hijra, depende, 5 da Hijra. E ele também nasceu em Karbala, de novo, quando foi martirizado. Depois do seu martírio. Sim. Claro. Por quê? Porque esses atos são destacados. Porque, na realidade, através de uma conclusão, de uma luta, de um trabalho digno do profeta Muhammad de 13 anos em Meca. O profeta Muhammad, só através de sua atitude, enfrentou um monte de desafios, mas ele com paciência, com sabedoria e com perseverança conquistou os corações de um monte das Milhares de pessoas e também ele planejou através da inspiração de Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus Altíssimo, ele também construiu uma comunidade mínima em Medina. Antes que ele emigrou, poucas pessoas preparou a sua vinda, preparou a sua Chegada. Claro que o profeta Muhammad, como anteriormente foi mencionado, ele nasceu em Meca, 40 anos, ele é uma pessoa, um cidadão comum, mas comum, monoteísta, em Meca, e depois foi escolhido por Deus a revelar sua missão, sua divulgação ao Islã. Chegou, ele ficou em Meca 13 anos e depois emigrou a Medina, essa é a emigração, no ano 623. 13 anos depois da sua Exatamente. profecia. 623 depois de Cristo, ele fez esta emigração, esta mudança de lugar, porque ele foi ameaçado a ser morto se ele não vai parar. Fizeram uma conspiração, na verdade, no Dar al-Nadwa. Dar al-Nadwa era uma região que os politeístas, os chefes dos politeístas, se reuniam para decidir questões importantes. É muito interessante essa história, Haj Nasser. Olha a estratégia. Uma estratégia super bem. Fantástica. Fantástica. Falaram aqui. Vamos se reunir, vamos chamar de cada tribo um guerreiro. Por que isso?
Se a gente matar Muhammad, uma pessoa mata De uma tribo, uma tribo, a tribo de Bani Hashim não fica parado, não fica ela calado. vai Ele responder. vai se vingar. Sim. E Bani Hashim era uma tribo muito poderosa, muito conhecida, tinha muitos apoiadores. Então, eles falaram que tinha muitas tribos vinculadas que davam apoio. Então, falaram assim: eles se reuniram, era isso, o que decidiram. Vamos chamar de cada tribo, várias tribos. Um agente, um guerreiro, um soldado corajoso para eliminar o profeta em uma noite. Quando Bani Hashim, essa tribo, a tribo do profeta, perceber que toda a Arábia se reuniram para matar um dos membros, fique parado, não tem como. O sangue dele vai estar espalhado entre todas essas tribos, perdido. E não tem como se vingar Hoje em por dia ele. isso é feito Digo- também, são alianças, Uma né? máfia. Alianças, quando se faz uma guerra, por exemplo, contra o Iêmen, aconteceu a guerra contra o Iêmen, Sim, também. não foi apenas um país que enfrentou. Vários. Eles tentaram juntar vários países, né? Sim. E é o que acontece geralmente em todas as guerras, né? Mas não É a mesma coisa, no nosso Haj Nasser, caso. quando invadiram o Iraque. Também quando Sim, perseguiram quando o profeta aconteceu. Jesus, naquela época também. Exatamente. Semelhante. Sim. São os planos, são Os judeus e também os bizantinos, os romanos e também de vários... Gregos. Sim. os gregos, são os planos satânicos, né? Esses planos, essas ideias Sim. são satânicas para que eles possam conseguir concluir. Quando multidão quer fazer uma coisa, no caso, uma coisa negativa, uma maldade, Então as ideias começam a uma surgir. tribo, uma família não pode fazer nada, Sim, acaba tudo. sim. Como o Senhor falou, o sangue dele vai ser espalhado. Sim, sim. Então Deus... A responsabilidade, ninguém vai assumir, ninguém É, vai claro. descobrir. Era ele... Então, ninguém vai descobrir quem é. Quem foi. Olha, Foi morto. Já foi Agora, morto, já ajuda eliminado. de Deus. Só uma Por pergunta, liquidação. uma pergunta que eu faço aqui. O profeta Muhammad ele não tinha decidido emigrar de Meca antes destes acontecimentos. Ele, Não, porque era ele estava Natal. convivendo. Natal, Cidade Natal era uma cidade amada para ele. Também ele, se ele vai emigrar, vai congelar a sua missão. Sim. Porque ele preparou também uma comunidade. Essa comunidade também, agora, vinculada com ele, o que vai fazer? Vai deixar ele... Ele né? tentou justamente, assim, no meu entendimento, Olha bem, também se ele a quiser... palavra de Deus. A palavra de Deus, ele falou no início, "Ukhruj minha", de Meca. Sai de Meca. Ele no início, ele foi a uma cidade chamada At-Taif, 70 quilômetros de Meca. Mas ele enfrentou uma Ele foi oposição, rejeitado lá. rejeitado, ninguém. E mandaram os filhos, Foi as crianças. ferido até mesmo. E depois, ele, por escolha dele, depois Deus Altíssimo revelou a ele, vai a Al-Medina. Lá vai ser bem recebido. Sim. E também ele já preparou uma E ele comunidade. tinha planejado, né? Isso. 2 anos anterior. Tem essa história. No sétimo, oitavo ano, esse é muito importante. Seria, podemos dizer, uma introdução da imigração do profeta. O que acontece? Tem uma pessoa, esqueci o nome dele, que viaja de Medina, em Medina, que naquela época era chamada de Yathrib, estavam em conflito entre duas tribos, Aus e Khazraj. Um de Aus, eu acho, viaja para Meca para falar com os chefes, para receber uma série de equipamentos militares e um apoio, né? Para combater com Khazraj. Ele Por outra entra, tribo. outra tribo, ele vai e fala com os chefes, por favor, nos ajudam, nos apoiam, né? Equipamentos militares, pessoas, a gente está perdendo. Então falaram para ele que esse ano não dá. Falaram, por quê? Falou por quê? Sempre vocês nos apoiavam, agora por que não? Falaram que, olha, este ano surgiu um homem entre nós que se alega um mensageiro de Deus. A gente está preocupado com ele. Uhum. Não podemos fazer nada. Falou para eles, quem é ele? Falou, você pode encontrar ele próximo da casa, da Kaaba. Mas fique cuidado. Tome cuidado, não Tome escute. cuidado, não escute. Não fica próximo. Fico ouvindo o que ele está falando. Ele foi, na verdade, queria fazer isso, queria voltar para a cidade, mas ele pensou assim, se as pessoas de Medina me perguntam, se as pessoas de Yathrib, minha cidade, me perguntam, você foi noticiado que alguém surgiu como profeta, você estava próximo, 1 minuto a E ele, você não foi? não foi falar com ele, não foi escutar a palavra dele, o que ele vai falar? Então falou, tudo bem, vou encontrar com esse homem.
Ele foi e encontrou, alguns anos depois, no ano sétimo ano, a Rabat al-Ula. Um Ele foi, grupo voltou depois para Medina, voltou novamente com um falou, grupo. né? Sim, aí voltou com um grupo. Eles aceitaram o Homens e islamismo mulheres. e eles Uhum. aceitaram o islamismo. No ano seguinte, outro grupo, eles prometeram ao profeta preparar a cidade, aquela região, para a vinda dele. Sim. Naquela noite que o profeta recebeu a ordem de Deus, "Ukhruj minha", sai dessa cidade, já tinha tudo preparado, planejado pelo povo, por Deus e pelo profeta. Sim. E o que aconteceu? Muito interessante. O profeta informou seu primo, falou: seus politeístas percebam minha ausência. Quem é seu Imam Porque ele Ali era uma alayhi pessoa salam. conhecida, né? Então, falou para A seu primo casa Imam dele Ali era alayhi uma, casa avisada. menciona, fala para o Imam Ali alayhi salam, você aceita ficar no meu lugar, na minha cama, na minha casa, para que eles não percebam minha ausência? Imam Ali alayhi salam aceitou. É muito interessante esse trecho. Imam Ali alayhi salam falou: se eu fizer isso, vou preservar sua vida. Falou sim. Então, faço. Aceitou. Aceito. Ele tinha quantos E anos aí, na você- época? Desculpa, mais ou menos. O Imam Ali tinha quantos anos na época, mais ou Nessa menos? época? Sim, 20 anos. 20 anos. Ficou no lugar do Era uma profeta. missão. ومن المؤمنين اللهم صل على محمد. Tem esse versículo يشري من يشغل نفسه ابتغاء مرضات الله من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله Aquele que, Yashri, yani yabi'a. aquele que ele se vende sua vida, sua Oferece, alma, oferece oferece sua vida em para troca em da satisfação de Deus, Sim. da complacência Da de vontade Deus, de da Deus. vontade de Deus. E o Imam Ali era este homem. Então o Ficou no lugar profeta do profeta Muhammad e o designou. profeta saiu da cidade, emigrou de Meca. Esse Começou. primeiro autorista. E Autorista mu'thir. eu ouvi dizer que tem Hayatahu, hayat nabi. desculpa interrompê-los, eu ouvi dizer que tem um outro milagre, né, que aconteceu na saída do profeta Muhammad. Porque a casa, na verdade, não, na saída dele, mesmo na casa, a casa era vigiada por aqueles homens, representantes das tribos, e quando o profeta saiu, Espiões. existiam vários espiões, né, o Imam Ali ficou no leito. Quando o profeta saiu, parece que ele não foi visualizado, né, por essas pessoas, né? Deus meio que, não sei se tirou a visão deles ou causou ali uma... Haj Nasser agora lembrei de uma história do profeta Ló. Aqueles anjos que entraram na casa do profeta Ló. Na verdade, Ló ficou muito preocupado. Como 3 jovens, essa cidade tão bagunçada, cidade tão corrupta, eu não consigo, eu não posso. Como é que eu vou abrigar? Não posso, como fala, cuidar deles. Então os anjos falaram: não fique preocupado. Deus sabe fazer o que? Deus sabe nos cuidar, nos preservar nossa vida. Então eles saíram da casa de Ló, ninguém percebeu. Parece que eles ficaram cegos por um momento, eles saíram. A mesma coisa, parece aqueles politeístas estavam em vigilância. Na verdade, ele não precisa nem ficar cego. Às vezes, acontece no nosso dia a dia, né? Uma pessoa passa, a gente nem percebe, distraído. Deus distraiu, simplesmente distraiu. O profeta conseguiu sair, saiu da cidade, e aí... É muito interessante, Haj Nasser, quando aquele grupo, galera, entraram cúmplice de matança, entraram na casa do profeta, encontraram o Imam Ali alayhi salam, falaram: cadê Muhammad? O Imam Ali alayhi salam respondeu assim: será que vocês deixaram ele comigo? Vocês estão perguntando de mim? No mesmo momento eles saíram procurando. Eles não queriam perder o tempo. O que aconteceu? Eles ficaram em grupos para procurar. Se dividiram e começaram a procurar. Eles chegaram próximo de uma caverna chamada Ath-Thawr. Sheikh, por favor, pode explicar para nós o que aconteceu? Como Deus preservou a vida do profeta Muhammad nessa caverna? Claro que essa missão da mesma ordem de Allah para emigrar, para deixar uma cidade natal, logicamente também pela aquele tipo de acompanhamento divino para cumprir um projeto de Deus, tem que ser acompanhada essa saída dos milagres. Sim. Logicamente, por fim, Deus vai cumprir
uma missão de um Sua profeta. vontade. E todos os desafios que eles planejaram ao enfrentar ele, tem que ter um plano, na realidade, Para mostrar que de esta. transcendência, fora das materiais, fora de um assunto assim. Por exemplo, os narradores narram que quando o profeta Muhammad, no meio do caminho, claro que caminharam 2, 3, 4 horas, chegaram a um lugar para descansar, eles fugiram, ele acompanhou com um companheiro dele, como dizem os narradores, companheiro dele, chegaram a uma caravana, uma caverna Caverna. chamada Caverna de Athawr. Thawr é um nome arábico deles. Thawr significa boi, Boi. ou touro, também. O companheiro dele é Abu Bakr. Ele acompanhou ele. Mas aqui, Subiram na montanha. Deus Altíssimo, no Sagrado Alcorão, no 9º capítulo, chamado capítulo de arrependimento, menciona essa parte. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. O profeta Muhammad já, O profeta ele Muhammad ele se de abrigou. alta qualidade de Tranquilo. confiança. Paz. Sim, tem Ele paz. sua fé, sua confiança em paz. Mas aquele homem estava tremendo. Claro, um ser humano não Normal. sabia nada e ele vai ter medo. Ele tremia. Deus Altíssimo mandou, dizendo ao profeta Muhammad, avisa até o companheiro, aquele que está lhe acompanhando, que Fica em paz. Allah ma'ana. Deus Altíssimo acompanha a gente. Deus está conosco. Por isso, estamos em tranquilidade. Neste momento, Deus Altíssimo mandou, como falamos, dois tipos de animais. Um animal, um inseto, aquela aranha, que ele teve uma teia Na entrada daquela gruta, que encerrou, que quase Fechou o caminho. ninguém furou, ninguém estragou, ninguém entrou. E dois também uma pomba que botou o ovo na entrada daquela porta, daquela entrada da caverna. Ou seja, sinais de que aquela Ninguém aquela tinha caverna- entrado. Intocada. Exatamente. Quase Ninguém tinha intocado. entrado naquela. Exatamente. E eles passaram, aqueles E aí, agentes. quando os incrédulos espiões. parece que tinham rastreado, né, o caminho do profeta. Claro, assim, Estavam Então, rastreados. das pegadas. Aquela Pegadas- caverna no meio do deserto era o melhor lugar lugar para pra se esconder. Ótimo. E aí, Eles foram para procurar. Não, na verdade. eles perseguiam as pegadas, chegaram à porta daquela. as pegadas terminavam Depois, aqui, neste ponto. Desapareceu. Ficaram confusos. Aonde ele fugiu? Subiu, desceu, a terra engoliu ele. Daí eles pensaram que pode ser entrou aquela caverna. Mas aqueles sinais, Aqueles sinais já foi. aqueles sinais que estavam na porta da gruta impediam que eles chegassem a esta conclusão. E não queriam de que o perder profeta está lá tempo. dentro. Na verdade, não queriam Enquanto isso, o perder profeta estava lá dentro escutando eles. Sim. Né? O profeta e o companheiro dele. Ajnas era uma coisa muito interessante. Eles, na verdade, porque eles não entraram? A história fala eles não entraram. Tem uma pomba, cortou o ovo, essa aranha. Se alguém tivesse entrado, já ia estragar Sim, tudo. Eles não queriam perder tempo. sim. Porque eles sabiam, se ele chegar para Medina, já era, acabou. Eles não querem entrar na guerra contra duas tribos Ele tão ia se grandes. transformar numa força, né? Haj Nasser, agora que o Sheikh falou, La tahzan inna Allah ma'ana, eu estou comparando a firmeza do Imam Ali alayhi salam quando aceitou ficar no lugar do profeta. A qualquer momento eles iam invadir a casa. Na história fala 40 pessoas com espada. Eles foram para matar qualquer um que está. Não era brincadeira. Na verdade, eu acho que eles nem imaginavam que uma outra Isso. pessoa ficaria Está no no lugar. leito do profeta. Era uma missão suicida, como dizem, né? E eles não iam, naquela época não tinha luz, não tinha condições de ficar verificando, tira o cobertor para ver se é o profeta ou não, vira ele, vamos confirmar. Não, era para chegar, qualquer pessoa que está lá, vamos matar ele, né? Então, olha a firmeza do Imam Ali alayhi Sim. salam. Tranquilo.
talvez a noite mais tranquila do Imam Ali alayhi salam. Sim, Ficou no lugar do profeta Muhammad. E eu A acho que única coisa que ele resposta tinha dele, certeza A resposta de, que vai do preservar profeta- a vida do profeta. a resposta do Imam Ali alayhi salam foi uma resposta muito inteligente também, né? Ele não mentiu, ele não falou, eu não sei. Ele sabia onde estava o profeta, mas ele não mentiu. Ele falou, vocês deixaram ele por acaso comigo Estão para me procurando. perguntar, né? Ou seja, ele não respondeu, né? uma resposta Uma política. resposta política, né? Esse é muito bom, Sheikh, pois, por favor, temos tempo falar um pouquinho sobre essa aliança espiritual, essa proximidade entre o profeta e Imam Ali alayhi salam. Só lembro de uma história, tem vários, um monte de coisas. Inclusive, Desculpa, Haj Nasser, quando o profeta emigrou de Meca para Medina, no segundo ano, o mesmo ano que aconteceu o quê? A Batalha de Badr. O profeta Muhammad recebeu uma revelação onde fala: faz pacto da irmandade entre os muçulmanos. Faz os muçulmanos dois irmãos. O profeta fez pacto com todos os muçulmanos naquela região. Imam Ali alayhi salam ficou assim. Entre os imigrantes e os habitantes Isso. de Medina. Aquela a população de Medina. Não, na realidade precisava esse no início, não no segundo ano, desculpa. No Não era início, não. Foi no Quando primeiro chegou, quando chegou, a primeira coisa que ele construiu a mesquita. Mesquita. A mesquita, ele foi um lugar multiuso. Até que o profeta Muhammad, uma ideia muito importante para a nossa comunidade, nossa sociedade. Além de ele construir mesquita, dentro da mesquita ele construiu um asilo dos velhinhos. Porque emigraram com ele Ashab quase Suffa. Ashab al-Safa. sim. São velhinhos, não tinha nada, não tinham família, abandonaram casas em Meca. Eles precisam de ser cuidados, entendeu? Eles De ficaram ajuda, lá de comida. mesmo O naquele profeta ambiente. Muhammad colocou a eles um lugar e o profeta Muhammad preparou Se diz pessoas. ele cuidava de 400 pessoas naqueles dias. E depois, ele fez um pacto com os judeus para uma convivência pacífica, porque a comunidade judaica é uma Era comunidade grande. grande. Ok, o profeta Muhammad não quis nada de desrespeitar, claro, e não de alguma reação, às vezes, que assusta eles. Não, a gente somos de paz, a gente somos de segurança, mas somos Ele os garantiu, né? os donos deste governo. Um governo já começou a planejar de construir primeiro o governo islâmico. Sim. Terceiro assunto que ele fez, aquele pacto de irmandade entre os imigrantes, sem nada, e os habitantes Os imigrantes de Meca, Os né? auxiliadores. Muitos, e muitos, os habitantes muçulmanos de Al-Medina. muitas pessoas saíram Até de que Meca. os habitantes, olha bem a generosidade, aquele altruísmo, al-ithar. A metade da casa dividia entre um imigrante e um habitante. Até os bens, até dinheiro, até os animais, até a roupa. Entendeu? Este pacto Dividiram. foi Uma- feito. uma A proposta, né, é- deste pacto foi Irmandade verdadeira. verdadeira. Diz que de eu ouvi dizer, generosidade. diz que até chegou a acontecer algumas confusões naquele meio, Exatamente. porque eles queriam, né? Alguns habitantes de Medina, Um puxa outro, um outro. puxava o outro, né? Porque era uma Eu coisa quero tão... esse, eu quero esse. É muito interessante. Quando E quando aconteceu? Imam Ali Hassan ficou sem. Isso. Exatamente Falou o para símbolo. Man li ya Rasulallah. Falou para o profeta, Man li ya quem vai ser meu irmão? O profeta falou, Anta akhi fi dunya wal akhirah. Eu sou teu irmão, neste mundo e no outro. Eu vou fazer pacto da irmandade com você. Isso é muito importante, queridos irmãos que estão nos acompanhando, vão assistir esse programa. A pessoa do Imam Ali alayhi salam na promoção do Islã, o papel dele é tão importante que o profeta fala, o Islã não se estabeleceu senão pela ajuda do Imam Ali, pela espada, pela coragem do Imam Ali alayhi salam. Valentia. ما استقام هذا الدين إلا بمال خديجة وسيف علي وحماية أبو طالب. وحماية أبو طالب. Vale. 3 elementos, né? A proteção A de riqueza Abu de Talib, Khadija, a A coragem, valentia valentia do Imam Ali alayhi salam
e o apoio de Abu Talib. Então, Cuidado. esses três elementos, para qualquer um muçulmano, recém-muçulmano ou aquele que não é muçulmano e quer conhecer o Islã, esses três elementos são essenciais. Se você quer conhecer o Islã, tem que conhecer esses três elementos como elementos principais. É um assunto muito interessante. Claro, o profeta Muhammad, na realidade, pela sua sabedoria, como ele, dos versículos sagrados do Alcorão, Harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim. Rahim. Yani Haris, o que significa Haris? Não só cuida, ele é dedicador de modo minúsculo. Muita dedicação. Haris. Haris, ao não ser fracos, ao não ser perdidos, ao não ser descaminhados, ao não ser futuramente para a nação islâmica. Por isso, Deus Altíssimo, o profeta Muhammad é uma pessoa mais lúcida. Por isso, mais lúcida. Ele aproveitava cada momento em dois aspectos. Primeiro aspecto, preparar o Imam Ali ao substituir ele futuramente. Suceder. E também aproveitar o aviso à nação islâmica que só a única pessoa que merece ser meu sucessor é Ali, porque as características morais de sabedoria, de valentia, de generosidade, de sabedoria, أنا مدينة العلم وعلي بابها. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Então, o Imam Ali Por favor, Sheikh, traduz essas duas o frases. profeta Muhammad sempre vamos dizer assim, esclareceu e declarava. Em qualquer momento aproveitou. Desculpa falar isso. Ele é oportunista de quê? De declarar que Imam Ali merece ser meu sucessor. Sim. Logicamente e moralmente. Inclusive, Sheikh, até onde eu me lembro, ele não ingressou na cidade de Medina antes da chegada do Imam Ali. Depois da saída dele de Meca, a primeira mesquita não foi construída em Medina. Não é uma região chamada Ruba. Sim. Ele ficou parado 2 semanas. Uma aldeia, Agora faz parte da cidade. Faz parte da cidade já, pela cidade grande. mudança da esta é a primeira mesquita. Sim. Esta mesquita de Quba é a primeira mesquita da história do Islã. Extremamente prestigiada. Que o próprio profeta fez. Não assim também. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o profeta Muhammad. Quem reza dois ciclos, 2 genuflexões naquela mesquita, igual que ele está fazendo Umrah. Assim, favor espiritual. Por isso, na realidade, todos os peregrinos, quando visitam, fazem questão de valem uma peregrinação a Meca. É muito a história dessa mesquita é justamente essa, né? Que o profeta Muhammad esperou o Imam Ali alayhi salam, o Al-Fawatim, e pela chegada do Imam Ali, ele não quis ingressar. Este triunfo, ele não queria vivê-lo, profeta Muhammad, esta vitória, porque era uma grande vitória, né? É muito interessante. A imigração do profeta. Tem um teólogo que fala sobre esse assunto. É muito profundo, queridos irmãos que estão assistindo. Temos a pessoa de Arão para Moisés. Tem a mesma pessoa. Temos a pessoa do Imam Ali alayhi salam para o profeta Muhammad. Tem a mesma pessoa, tem a mesma personalidade. Deus fala no Alcorão Sagrado, um dos pedidos do profeta Moisés a Deus, وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. Deus fez com que meu irmão Arão seja sócio na minha profecia. Então nós falamos, quando o profeta fala... Na minha missão. Quando o profeta fala, أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ min Musa, você como Arão para mim. Arão, como Arão era para o Moisés, você é meu Arão, você é meu irmão. Então podemos dizer, o Imam Ali, menos você ser um profeta, um mensageiro, eu sou o último, né? La Nabiyya Ba'di. Exceto que depois de mim não haverá nenhum profeta. Porque uma profeta espera 2 semanas pela chegada do Imam Ali alayhi salam, pouco longe da cidade, para ingressarem juntos? Porque o Imam Ali simplesmente era sócio na missão dele. Faz parte da missão do profeta. Eles têm que entrar junto. Sim. Posteriormente, ele se casa com a filha.
o Imam Ali alayhi salam, Enquanto estava tudo bem organizado na cidade de Medina, todos o aguardavam, sim, mas ele que não queria ingressar na cidade, sem meu exceto... irmão Imam Ali não vou entrar. Exatamente. Que Depois, ele posteriormente, faz parte da sua existência. Sim, sim. Na verdade, no sagrado Alcorão, anfusana wa anfusakum. sim, Era a minha pessoa alma, dele, minha era a vida. pessoa dele. Significa, essa é uma palavra, na realidade, não existe outra língua que acabe o significado nafsi, rua nafsi. Minha alma, minha alma, pessoa. minha pessoa, assim, ele meu mesmo. Não sei se pode ser assim. Eu sou eu Na Na mesmo. verdade, eu acho que se a gente quiser traduzir, Significa, vamos assim, uma cópia exatamente autenticada o que de eu ia mim. dizer, era uma cópia exata. Autenticada. Não é nem. Também pode ser autenticada, com Sim, certeza. É autenticada. Então, Uma falando cópia essa exata, pessoa, colorida. Uma cópia colorida, Não, autenticada. autenticada. então, nós temos essa pessoa que posteriormente, eu ia falar, Autenticada juridicamente. se Exatamente. casou com a filha, a única filha do profeta. É muito interessante, queridos, para conhecer mais profundamente esse homem, Imam Ali alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele. O profeta falou: a linhagem de cada profeta surge deles mesmo. Mas minha linhagem vai surgir deste homem, aludindo para o Imam Ali alayhi salam. Ele que vai continuar minha E descendência. também, olha bem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, claro que ele é iluminado por Deus, ele todo o conhecimento que ele, até a palavra que ele usa, tanto que ele usou, mas ele foi escolhida por Deus, né? Porque وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Uma revelação de Deus, suas palavras, seus gestos, suas práticas. Quando escolheu a palavra Harun, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Vamos voltar um pouco para a história do profeta Harun, profeta Arão. Moisés e Arão. Moisés subiu a montanha para receber os 10 mandamentos. وَبَعَثْنَا مُوسَى 30 ليلة. Deixou seu irmão como representante, como um profeta no povo do Israel, no povo. Voltou, descobriu que infelizmente entrou uma pessoa palhaço, uma pessoa que tem influência, vamos dizer assim, de propaganda muito forte, chamado Samiri. Ele fez uma brincadeira para eles, desviou eles de monoteísmo ao idolatria. para adorar uma estátua, Bezerro. um bezerro, estátua de bezerro. E ele fez uma tecnologia ao chamar a atenção deles. Ele furou do atraso deste bezerro e a boca dele como Entrava o ar, exatamente, tinha um entrava barulhinho. um barulho, um sopro de um eco, de uma voz. Eles percebiam que está falando isso. Claro, tipo de palhaço. Era uma Mágico. questão arquitetônica, Isso, né? exatamente. Uma técnica que ele já... Artista plástico. Exatamente. Ele era um artista plástico. Depois, quando voltou Moisés, descobriu que, olha bem, descobriu que os filhos de Israel, os filhos dos judeus, adoravam, não todos, uma parte maior Está deles, na adoração. está adorando ajoelhadas, esse tipo. Chamou a atenção, chamou Harun, vem aqui. Eu lhe deixei aqui para você proteger eles ao manter sempre o monoteísmo, adorar só a Deus, não adorar este bezerro. Olha bem a justificativa. Esse é um assunto agora de característica moral e da filosofia de existir de Harun. Ó meu filho, se eu vou enfrentar eles, eles vão dividir. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israel wa lam tarqub qawli. Essa mesma palavra Imam Ali usou. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني. Mesma característica. Enfrentou Imam Ali. Este problema cultural da crença, da fé, da religiosidade do mesmo povo islâmico na época quando faleceu o profeta Muhammad. Chegaram um grupo de uma palhacia. Imam Ali enfrentou eles. Mas Imam Ali não teve nenhuma reação. Ficaram no lugar do profeta. Exatamente. Não teve uma reação ao dividir a nação islâmica. Parou.
dizendo la usalimanna ma salimat umur muslimin. Eu vou ficar em paz enquanto que a nação islâmica fica em paz. Eu não vou ter tipo de ser egoísta, meu direito, meu prestígio, Eu não, meu... não Não. sacrifico. Eu fiz igual como tinha feito do Harun. Harun não enfrentou o povo de Israel ao adorar um bezerro. Tanto que é uma coisa muito perigosa. Enquanto que existia um grupo Mas essa que divisão é mais mantinha perigosa. todavia adorar a Deus único. Teve. Ele aceitou de ficar alguns, Imam Ali aceitou de ficar 4 pessoas com ele, seguindo o verdadeiro Islã que o profeta Muhammad deixou para ele. ليس رجل أعلم أحرص مني على جماعة أمة محمد. Então, Baul essa é Fatiha. na realidade este tipo de simulação. Porque o profeta Muhammad não escolheu outro nome. Não só Harun. Por exemplo, Yahya para Zacarias. Yahya para Jesus. Por exemplo, o Yahya para Jesus. Ou João, não sei de quê, para Moisés, do outro também. Mas, o Lut para o Ibrahim. Porque Arão. Por Harun, porque Harun tem essa característica de ter ambição ao não dividir. De ser cuidadoso mente, ao não dividir. Essa divisão é Essa mais divisão perigosa mais que a perigosa. idolatria. Adultery, exatamente. Por isso, esse é o papel mais importante do Imam Ali. Esse é um papel mais importante de quem segue Imam Ali até agora. É muito interessante aquilo Até que agora. o Sheikh Não causar está essas falando. divisões, É a muito gente importante destacar esse ponto, Haj Nasser. Porque Imam Ali alayhi salam, a história é essa: o profeta morreu, o profeta tinha deixado bem claro que depois de mim a nação islâmica tem que seguir meu primo Imam Ali alayhi salam. Ali minni wa ana min Ali wa huwa waliyyu kulli mu'minin min ba'di. Preparou todas as condições. علي مني وأنا من علي. Eu sou de Ali, Ali é de mim. وهو ولي كل مؤمن من بعدي. Ele é a autoridade de todas as crentes, de todos os crentes. Não tem discussão, acabou. Por que Imam Ali salam esperou, teve paciência? Porque ele estava recebendo notícias Sim. dos judeus, Foi dos cristãos, avisado, dos não, politeístas, do mesmo- de muita gente, os hipócritas. Do mesmo profeta Muhammad. Havia avisado a ele que tu vai enfrentar bastante problema social, cultural depois de mim. Mas Ali, cuidado. Primeiramente, tem que ser paciente, lúcido. E 2, tem que evitar qualquer reação que provoca os outros ao dividir. Até ele é grande aconselhador para todos os governantes na sua época. Tem essa história, achei que, na verdade, o profeta Imam Ali alayhi salam ficou Ele não paciente. ficou amarrado, assim, ficou indiferente, não. Na verdade, o profeta, assim, para dar uma... O Imam Ali alayhi salam, ele abriu mão do seu direito. Eu não vou dizer egoísmo, né? Mas da sua pessoa, né? Abriu mão disso para poder beneficiar algo muito maior, que era a mensagem de Deus. Do Islã. E a mensagem do Islã talvez jamais seria transmitida ao longo destes séculos se não fosse este sacrifício e este gesto do Imam Ali alayhi salam, que é o pioneiro na questão da união islâmica. Olha, tem Fundador. O fundador. A cidade mais estratégica que a gente estava falando, a cidade de Meca, somente 2 anos antes do falecimento do profeta foi conquistada. Sim. Imagine uma cultura politeísta, uma cultura cheia de idolatria, só 2 anos que mudou. A qualquer momento eles podem mudar completamente. O Islã parece que o Islã tinha sido revelado, mas ainda não existia o amadurecimento de uma seguir. Coisa nova, era uma coisa nova. Né? Então Imam Ali alayhi salam falou, tudo bem, eu posso começar uma guerra armada aberta, tudo bem, talvez eu vou ganhar, mas nós temos muitos inimigos no meio dos muçulmanos, no meio da comunidade, tem um monte de pessoas que são hipócritas. A qualquer momento eles vão deixar a religião, eles vão voltar para o politeísmo. O desastre ia ser muito maior. Ele ficou paciente. Sim. A mesma coisa que o profeta Arão fez. Se eu falar algo, se eu me esforçar,
Eles E vão não se faltava- dividir. Qualquer Desculpa. reação, mas eles são oportunistas. Os inimigos. Extremamente oportunista. Aprofundar o projeto deles Sim. de estar no poder. O Hum, problema maior agora no mundo inteiro, o que é? É o poder. 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 Esse. O Imam Ali, na realidade, grande autorista, deixou todas as coisas, Que começou lá em até Meca. deixou o poder para manter a essência União. do Islã, a Sim. união do Islã. esse trecho que eu falei, ليس رجل أعلم أحرص على جماعة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وألفتها مني أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم المعاب وسعفي بالذي وعيت على نفسي. Olha, Imam Ali alaihi salam fala, não é ninguém mais Mais preocupado, mais mais preocupado, dedicado mais dedicado para unir à nação a nação do profeta do que mim. do que eu. Sim. É uma promessa que eu fiz para mim mesmo, comigo, com Deus, para unir essa comunidade. Ele deixou a vida toda, se dedicou nesse caminho para unir a comunidade. Existem pessoas, assim, para a gente conseguir fazer essa comparação, hoje em dia, quando acontece esse tipo de briga, né? Então, quem está no poder pede ajuda daquele que perdeu ou está afastado, ele não ajuda, ele não orienta, porque ele quer que o governo dele seja o governo marcado por fracassos. A administração de tal seja marcada pelos fracassos. Não é o caso do Imam Ali, alayhi salam. Nunca foi o caso do Imam Ali. Sempre que ele foi, sempre que precisaram dele, sempre que ele foi Grande chamado, aconselhador. grande aconselhador. Grande Tem uma consultor. frase, né, que um dos Ele لو سالمن من Sim. سلمته. لا أبقاني الله لمعزلة Sim. ليس لنا أبو الحسن. Sim. Tem Ele essa é uma- frase do segundo califa, Umar ibn Khattab, que Deus não nos deixa no meio de um problema que não não estivesse me para nós, constrange numa situação que não, que que a gente não tivesse Ali como conselheiro. Então, ele aconselhou tanto que hoje em dia, infelizmente, uma grande parte dos muçulmanos acham que tudo bem. Ele parece Ele abriu era um mão. conselho simplesmente. ele é só conselheiro. Tudo bem, queridos irmãos, tem Que seja. muita coisa para falar, se Deus quiser, em outros programas vamos aprofundar mais nesse assunto. A história islâmica é um assunto que tem muitos detalhes. Tem um livro, As-Sahih min Sirat al-Nabi al-A'zam, eu acho que tem 20 volumes. Não, vou chegar a 63. Meu Deus, é só sobre Cada a ano, história cada islâmica. ano um Um volume. livro bem detalhado. Imagina, falar sobre essa história em uma hora é impossível. Olha só pontos mais destacados. Aproveitamos muito do conhecimento do nosso querido Sheikh, nosso professor Sheikh Muhammad Khalil, também nosso querido irmão Haj Nasser, que sempre nos dá apoio, inshallah. Vamos ter mais um programa com outros assuntos, com outros convidados, inshallah. Estamos com vocês. Obrigado, Assalamu obrigado. alaikum wa rahmatullah. Que Deus abençoe.